Mestre, ouça-nos mais uma vez. Nossos irmãos encastelados na cova do egoísmo, em rudes comportamentos de maceração e do desprezo, chamam a tua presença no íntimo dos corações, como nos tempos inesquecíveis de tua passagem. Agora, como outrora, os dominadores e déspotas estão presentes nas mais tristes paisagens do comportamento humano, alastrando ainda o desequilíbrio no planeta que tanto amas, junto à humanidade, da qual o teu coração luminífero tanto se compadece. Os dias de ventura gloriosa no vale do Esdrelon, nos córregos da Galileia, à margem do Tiberíades e na planície da Samaria, estão na alma de todos os irmãos em humanidade que aguardam o teu clamor, chamando às virtudes sublimes. Canta, Senhor, mais uma vez, por meio dos teus emissários da renúncia e da verdade, a poética da esperança e da vitória do amor. Nós ouviremos e seguiremos tua orquestra cósmica dos valores imortais de Deus, em forma de convites constantes na consciência. O sofrimento campeia de braços dados com a rebeldia e os vícios morais de todo jaez que esmagam a gloriosa senda de ascensão nas almas. Vem, ó Mestre Amor, Mestre Renúncia, Mestre Verdade. Hoje eu não vou pedir que dê aos meus problemas solução. Não quero insistir que cures minha dor. Eu venho hoje só pra te ouvir. Não quero todo o ouro em minhas mãos, nem todas as respostas quero eu saber. Eu venho agradecer. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, tu és minha alegria. Todas as manhãs eu vou cantar, cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso, em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Hoje eu não vou pedir que leve embora as nuvens e traga o sol. Se esse é o teu querer, pode deixar chover. Derrama as tuas bênçãos sobre nós.
conheço as tuas obras de amor. A tua mão se estende apenas para o bem, só por amor a alguém. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Pode chover, pode sair o sol, tu és minha alegria. Todas as manhãs eu vou cantar do teu amor, me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber, sou feliz, porque eu sou teu. Está no meu sorriso e meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Basta para mim. Caros companheiros de Ideal Espírita, simpatizantes que nos assistem na internet em busca do sagrado. O Sermão da Montanha continua com suas lições. Antes, porém, de entrarmos na temática do dia, vale a pena, para encontrar Deus, para viver a experiência do divino, descobrir uma maneira de apreender este Sermão da Montanha. Há várias maneiras de se estudar alguma coisa. Nós temos várias faculdades gnósticas. Nós temos possibilidades conscienciais que vão além do estado de vigília e do nosso tradicional racionalismo. Nós podemos nos abeberar dessa fonte com os olhos cheios de sentimento. E a resposta da aprendizagem será completamente diferente. Nós podemos envolver-nos, de certa maneira, na intuição do que aquelas palavras podem suscitar, trazendo-nos consciência de níveis mais elevados de natureza espiritual. Nós podemos viver uma experiência ideoplástica, estarmos um tanto quanto afastados do corpo físico e entrarmos no cenário do Sermão da Montanha. E ver aquela cena como uma trama televisiva se desdobrar à nossa frente. E melhor ainda, nós podemos estar nela, nessa própria trama, como um assistente, à semelhança daqueles filmes de ficção de outrora, que se dizia túnel do tempo e se voltava e se vivia aquela experiência, de alguma sorte, como um transeunte que não pode alterá-la. Nós podemos entrar em estado de êxtase e tentar perceber, mais que as palavras, a mensagem energético-espiritual que ela nos traz. É este tipo de linguagem nos oferta de alguma maneira. Temos, então, modos diferenciados com diferentes possibilidades de aprendizagem, de riqueza nessa própria aprendizagem. Pois bem, cada um escolhe o seu método, escolhe a sua prática, a sua praxis. Nós estamos, nesse momento, escolhendo coligir dados estéticos, literários, de alguma sorte ligados ao cotidiano das crônicas, dos contos, das poesias, para que você sinta uma proximidade maior com o clima do Sermão da Montanha. Os ditos são muito importantes, mas o sentido, o percebido, o experimentado na subjetividade é o que nos transforma, é o que nos eleva,
é o que nos eleva e nos traz possibilidades de realização de bem-aventuranças. Eu me recordo de uma palestra há mais de 30 anos falando sobre o Sermão da Montanha. Foi muito interessante, porque um raro fenômeno, para mim, é claro, aconteceu. Eu me via no próprio sermão fazendo a palestra para o público. Era um ambiente muito espiritualizado, uma sensação agradabilíssima, uma vivência bem próxima do que eu imagino seja o deleite das criaturas experienciando esse momento na sua plenitude. Isso nós podemos nos aproximar. Podemos criar esta ideoplastia ou buscá-la nas regiões espirituais, que alguns chamam de registros acásicos, e encontrá-las. Enquanto isso não nos parece factível, vamos fazendo a nossa técnica tradicional, aquietando o corpo e as suas sensações, tranquilizando o mundo emocional, trabalhando para que os valores espirituais sejam prevalentes nesse momento, criando um pensamento único do prazer de aprender e de sentir-se a caminho de uma nova etapa evolutiva, construindo o vir a ser. E nesse estado mental, nesse estado psíquico, vamos, de certa forma, fazer a viagem ao tempo passado e experienciar, ouvir de novo os ensinos de Jesus. Façamos isso com todo o carinho, com todo o cuidado e tentemos experienciar, para além dos ditos, aquilo que pode ser sentido. A força do amor que dimana de Deus vitaliza o universo e movimenta a vida. Estabeleceu as leis que equilibram o cosmo e regem os destinos. Predestinou o homem para a glória estelar e programou todos os critérios da evolução. Aglutina as moléculas através da coesão e espalha os elementos mediante a repulsão. No caos aparente, organiza novas estruturas e impõe ordem, graças ao fatalismo que a tudo comanda. Essa força do amor é responsável pelo primeiro movimento e surgimento de tudo. Sendo o amor a manifestação da sabedoria divina, a sua é a força para o progresso e a felicidade. Há muitos homens que acreditam apenas na força, constroem impérios que o tempo consome e fomentam guerras que deixam escombros e cinzas. À medida que a sua força se expande e atemoriza, mais necessidade tem da força para preservar os domínios, que depois lhes escapam, frustrando-os e levando-os ao desespero, à alucinação, de certo modo, alienados que são. A força vence, jamais convence. A força domina, nunca felicita. A força se impõe, não é recebida. A força se gasta, permanece a vida. O amor à arte conquista a beleza. O amor ao trabalho favorece o progresso. O amor ao bem ilumina o mundo. O amor ao próximo dignifica a vida. A força que se instala dominadora não logra tanger a cítara da emoção de quem lhe se lhe submete. Para um poema de a força que se instala dominadora não logra tanger a cítara da emoção de quem se lhe submete. Para um poema de ternura. O amor inspira a sinfonia. O amor transforma o humus em perfume. A força esmaga a violeta que se esvai em aroma. A força tiranizante subleva quem lhe sofre o guante.
O amor que reina desenvolve o júbilo de quem lhe experimenta a governança. Quanto mais grandioso é o ser, mais eloquente é a sua capacidade de amar. O inverso é também real. Quanto mais primitivo o indivíduo, mais dominador através da força. O amor à força brutaliza, selvaja. A força do amor dulcifica, aprimora. A força das hostes de Átila, a força das hóstias de Átila passou. O amor do Cristo permaneceu. Foi, portanto, com muita propriedade que o evangelista João anotou no capítulo 4, versículo 8 da sua primeira epístola: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para que vos tornei filhos do vosso Pai que estás no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, qual é o vosso merecimento e que recompensas tereis? Até mesmo os pecadores amam os que vos amam. Não fazem também assim os publicanos? Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é o vosso merecimento? Até os pecadores fazem isso. Se só emprestardes àqueles de quem esperais receber, que gratidão mereceis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais que os outros? Não fazem os gentios também o mesmo? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca, e será grande a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede, pois, misericordioso, como misericordioso é vosso Pai. Sede, pois, vós, portanto, perfeitos, assim como é perfeito vosso Pai celeste. Mestre, exclamou o discípulo magoado, tenho buscado a compreensão dos amigos, trabalhando com afinco, demonstrando esforço e interesse de crescimento íntimo. No entanto, em toda parte encontro ingratidão, desprezo e escarnecimento. E que fazes quando isso sucede? Inquiriu o sábio. Sofro e entrego-me à amargura. Que pretendias receber de volta por parte daqueles a quem te diriges? Anelo pelo amor, pelo carinho e compreensão que nunca me chegam. Houve um silêncio largo, assinalado pela reflexão do guia, após o que, em tom calmo de voz, acentuou: se desejas receber em troca o que brindas na mesma qualidade ou melhor, és imaturo e ambicioso negociante de emoções. Todavia, se pretendes alcançar a felicidade, amas apenas, sem esperar nada de volta, porque o amor é bênção, que mais enriquece aquele que mais o esparze e nunca se detém a recolher benefícios. Basta, portanto, somente amar para ser feliz, tranquilo e encontrar Deus, que jaz no íntimo, aguardando ser descoberto. Tomado pela perplexidade, o aprendiz deixou-se dominar pela reflexão, descobrindo a verdadeira razão da vida. Natan ben Assad, fariseu conhecido por uma conduta excessivamente austera, procurou o amigo dos infortunados e lhe indagou extremamente arrogante. Posto que ele se incomodava com a presença
austera do Mestre em plena praça da risonha e bela Cafarnaum. Assim nos conta a história a nossa querida Amélia Rodrigues de uma das inúmeras conversas que Jesus tinha com os doutores da lei. E ele dizia assim: tu ensinas, e perguntou com desdém, o tal do amor irrestrito, o perdão incessante em qualquer circunstância e a todas as pessoas. E Jesus, antes que ele tomasse qualquer posição, Jesus já foi logo dizendo: sim, do contrário, o que seria o amor, meu irmão? Destinado a indivíduos especiais? Esse amor assim não é legítimo. O verdadeiro amor é a atitude interior, que a tudo vitaliza. É como o sol, que brilha sobre todos. É como o ar que se expande e a tudo e a todos vitaliza. E o homem então pergunta: mesmo aqueles que fomentam ódio, que se tornam execrandos pelos crimes que perpetram, mesmo estes, Senhor? Mesmo estes, sem dúvida, dizia Jesus, a todos esses. Porquanto esses indivíduos, por mais do que os outros, eles são os necessitados verdadeiros, são os doentes, os enfermos da alma que merecem a atenção e carecem da terapia do amor. Que essa terapia do amor é aquela que consegue realmente resgatá-los de qualquer coisa. E o criminoso insensível, ele já perguntava agora com a face extremamente congestionada pela cólera surda que o dominava, não deve ser justiçado pelas cortes encarregadas, portanto, de preservar a paz e a ordem e defender os fracos? Justiçar, redargui Jesus, não significa punir, revidar o mal com o mal, que foi feito, tripudiar sobre as misérias e as exulcerações morais. Justiçar deve ser, antes de tudo, dar oportunidade de reparação, de educação, daquele que é o revel para a vida digna. O criminoso é um enfermo, vitimado em si mesmo por desequilíbrios que ignora. E a tudo isso adiciona-se como causa múltiplos fatores que vai encontrar pela vida e que de certa forma podem levá-lo a este caminho. Não será justo então, segundo o seu código, vai perguntar o homem, matar legalmente aquele que mata, cobrar no tal do olho por olho, dente por dente, aquele que desgraçou a vida de outro, que roubou a vida, que dilapidou o patrimônio alheio? A lei do amor de Jesus pertence ao Pai, que é a causa encausada do universo, que vai estabelecer equilíbrio nas leis como regra de felicidade, de ordem no cosmos. Punir, portanto, seria reagir o ódio com o ódio, trabalhar com a vingança, ser pior do que o delinquente. O juiz, dado o seu conhecimento, ele deve ser alguém que esteja à altura da sua missão, daquilo que ele carrega. Assim ele é o senhor verdadeiro da sua causa. Somente ódio é vingador. E como vingança, ele expressa ainda o estágio primitivo em que nós nos encontramos. Essa não pode ser trazida pelas leis em nome da justiça. Será então lícito, vai perguntar o homem, deixar esse homem solto aí a fim de que ele prossiga ainda continuando a sua carreira destrutiva? E Jesus disse: não chegamos a tanto. Esse homem vai ficar um tempo, até os tempos do seu discernimento, ele vai ficar aí um pouco afastado. E o homem então, ainda um tanto quanto atordoado, Jesus com doçura diz a ele: matar o assassino, meu amigo, não restitui a vida à vítima. Amputar os dedos do ladrão não restitui o bem à pessoa lesada. Arrancar a língua do caluniador não lhe tira a dor causada pelas palavras que foram proferidas. O amor, somente o amor, reabilita moralmente o caído, oferece os recursos para a própria recuperação, diz Jesus, quando o amor penetrar no íntimo dos homens. O ódio, que é a doença do egoísmo, vai ceder lugar à fraternidade e à compreensão. E o perdão vai ser então sempre e constante, seja qual for o erro perpetrado. Então Natan ben Assad balançou a cabeça e saiu arrogante, sem querer entender a preciosa lição de amor que recebera. E como se nada tivesse acontecido, o Galileu partia, elevando gentileza nos seus atos, sensibilidade aguçada. O amor, ele ainda vai dizer, em qualquer expressão é a presença do Pai Criador, sustentando a vida e dignificando as suas criaturas.
Um dia haverá de triunfar sobre todas as conjunturas e todas as regras humanas. Ali, naquele momento, iniciava-se, portanto, a era do amor sem limite. Esse amor que é o único antídoto contra o ódio, que renasce das paisagens morais primitivas do homem e que vai ceder lugar um dia, oportunamente, à fraternidade e à paz nos dias do futuro. Quando me vi depois da morte, em sublime transporte, e reclamei contra a fogueira que me havia calcinado a vida inteira pela sede de amor. Quando aleguei que fora em toda estrada folha ao vento, andorinha esmagada sob o trator ao sofrimento, quando exaltei a minha dor, mágoa de quem amara sempre em vão, farta de incompreensão. Alguém chegou junto de mim e disse assim: Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale fundo de provação, onde a criatura de tanto padecer não consegue saber se sofre ou não? Você que diz trazer o seio morto, que me pode falar dos meninos sem pão e sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam nos caminhos, sem sequer um lençol ou a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece. Você, Maria Dolores, que afirma haver amado tanto e que deve ter visto o sacrifício e o pranto de quem clama por Cristo, suplicando o carinho que não tem, que me pode contar daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que choram trancados em manicômios e prisões, buscando amor, pedindo amor, exaustos de tristeza e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia e de saudade. Bem querer, ai de mim que nada pude responder. Que tortura, meu Deus, a verdade no além. Calei-me vergonhada, eu que apenas quisera ser amada, não amara a ninguém. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar. Esta paz que faz o amor imenso. E a canção do Evangelho no Sermão da Montanha prossegue. Prossegue falando do verdadeiro tesouro. Jesus, então, afiança: não tenhais medo, pequeno rebanho, porque é do agrado de Deus
oferecer-lhes o reino. Vossos bens podem ser vendidos, podem dar esmola. Fazeis para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega e a traça não corrói. Não vos inquieteis com os tesouros da terra. A traça e a ferrugem os consomem. Os ladrões roubam. Mas ajuntai vós tesouros nos céus, onde elas não podem alcançar. E lembrai-vos, onde está o vosso tesouro, estará o vosso coração. E ninguém pode servir a dois senhores, porque aborrecerá de um e amará o outro, ou vice-versa. Essa é uma das lições significativas para trabalharmos a nossa questão egóica, a nossa consciência materialista, corporal. Por que isso? Porque no instante que nós admitimos que somos seres vivos e tomamos consciência de nós próprios, o fazemos pelo mundo físico, o mundo sensorial. E nos percebemos, mesmo quando discursamos diferentemente, como corpos. Corpos que precisam de alimentos, corpos que precisam de segurança, corpos que precisam de propriedades para, de certa forma, gerar um clima emocional de tranquilidade em relação ao futuro. É assim que nós pensamos, é assim que nós sentimos cotidianamente. E passamos, então, na longa história da civilização, a demarcar terras e dizer meu, minha. Às vezes nós, quando somos seres associados ou conjugados de alguma maneira, mas sempre criando fronteiras, separativismos, porque não sabemos viver na consciência coletiva plena e menos ainda na consciência de ser espírito. No início, como não existiam leis, funcionava o princípio instintivo da conservação e a força bruta. Depois vieram as armas, as regras das leis subordinadas naturalmente aos poderosos de passagem. Mas todos, aos poucos, vão percebendo que isso não resolve a situação principal de vivência de plenitude, porque os tesouros da terra são impermanentes, transitórios, e mesmo em vida ele provoca emoções desagradáveis, porque temos medo de perder as coisas, medo de desapropriarem os nossos bens, às vezes imateriais, mas consideramos propriedades, como os afetos, por exemplo. Então, experienciamos isso com uma enorme dificuldade. E Jesus, então, inverte o paradigma. É preciso ter tesouros permanentes, definitivos. E o reino dos céus é esse grande tesouro que a Boa Nova nos revela. Tesouros esses que estão centrados na expansividade do fenômeno amoroso, na inclusividade, na alteridade, nas virtudes, na sapiência profunda da vida, a sabedoria, como alguns chamam, são os tesouros que transcendem a morte física e que são base fundamental para a garantia de uma felicidade plena em termos de ascese evolutiva. Então, amigos, vale a pena fazer uma reflexão. O que eu me apego? O que é que eu torno necessário na minha vida física e que sofro se arrisco de perder? Tesouros da terra. O tesouro do céu, em linguagem simbólica, é claro, esse céu. Esse tesouro da consciência pode ser a realização plena dos seus ideais, a realização do seu projeto de encarnação, a realização de sonhos que são o vir a ser evolutivo. E isso nós devemos nos concentrar em autorrealizar-se para manifestar o divino que já somos na ordem da existência que nós estamos. Mas não nos confundamos com as formas,
mesmo que elas pareçam que são parte de nós, mas são existência, não são essência. A exemplo do corpo, das emoções, dos pensamentos, dos valores. Tudo isso é transitório. Pensar em si, enquanto essência, e desenvolver esse potencial profundo, amoroso, que é a nossa própria natureza, é alcançar o tesouro que a traça não rói, o ladrão não rouba e a ferrugem não destrói. Vamos refletir sobre isso. Você acredita em segurança nos termos com que o mundo honra seus adoradores. Por isso, você pode ser forte na bolsa de valores, nos títulos bancários, nos juros capitalizados, na posse de ações industriais, nas joias valiosas, na residência confortável, nos amigos que o cercam na mesa farta, na robustez física, na juventude da carne breve. Lembre-se, porém, que na hora da morte, a partida inevitável para todos os seres através dos caminhos do tempo, segurança representa tranquilidade. Sem paz interior, não há poder real. Os bens ficam no mundo. Juventude e saúde são épocas rápidas da estação dos anos. Só o bem acompanha o homem além do mundo. O poderoso na terra é apenas um mordomo de recursos que desaparecem. Todos os valores pertencem, em última instância, ao Senhor de todas as coisas. Patrimônio financeiro é problema para o espírito. Comodidade física é caminho para a doença da alma. Aproveite as possibilidades que o tempo faz passar através de suas mãos antes que escorram para a inutilidade, e utilize esse patrimônio para assegurar sua volta ao reino vitoriosamente. Na periferia de um bosque exuberante, vivia um lenhador humilde que se contentava em vender galhos secos, troncos de árvores vencidas pelo tempo, sustentando-se e a sua família com o resultado deficiente desse esforço. Certo dia, orou a Deus, rogando a ajuda, e o fez com todo compromisso e unção. Posteriormente, passou pela porta da choupana pobre, onde ele morava, um homem santo que lhe propôs de maneira bondosa: entre no bosque. Na manhã seguinte, curioso com a sugestão recebida, o lenhador adentrou-se no bosque, a princípio de maneira cautelosa, depois com muito entusiasmo ante a beleza que defrontava, e encontrou uma deslumbrante reserva de árvores de mogno. Fascinado com a madeira nobre, cortou alguns touros e, ajudado por vizinhos, vendeu-os, mudando de condição econômica. Lentamente, especificação, ele cria uma serraria e passou a utilizar as árvores preciosas, enriquecendo-se. Contava então 40 anos. Meditando em certa ocasião, registrou a proposta das sabedorias e adentrou-se mais no bosque, descobrindo uma mina de prata. Tomado de felicidade incontida, ele fez com que registrasse o achado e, fazendo uma jazida sem abandonar a madeireira, aumentou os recursos e construiu uma fortuna. Aos 50 anos, agradecendo a Deus, pareceu ouvir na acústica da alma outra vez:
entre no bosque. Utilizando-se de veículo adequado, com auxiliares, eles vão e penetram mais e mais na floresta, partindo, então descobriram um veio aurífero que passou a explorar. Rico e famoso, desfrutando dos bens amoedados e das comunidades mundanas, aos 70 anos enfrenta as exigências de muitos empresários e funcionários, fiscais e outros diletantes. Refugiou-se no silêncio da meditação e voltou a ouvir a mesma orientação. Desta vez, porém, ele entrou nas paisagens de si mesmo, o bosque da existência, e encontrou a paz. Nunca mais ele teve ambição de mais nada. Às vezes dizes: trabalho é carroção que não puxo, e avanças devagarinho para a gaiola do luxo. Lá dentro, acabas suando, quando estudante do espicho, aprendendo muito tarde que o ócio é cama de lixo. Entornas grandes promessas, em fala, sonho, debuxo. No entanto, buscas primeiro conforto, destaque, luxo. Consomes a força e o tempo, em sono, prato, cochicho. E um dia clamas debalde, no escuro montando lixo. Anseias dinheiro a rodo, cheque em papelucho, regalo de toda espécie, caminho talhado em luxo. Mas depois de tanto Fausto, tanto enfeite, tanto nicho, mergulhas além da morte, na grande maré do lixo. Não conserves a existência por tesouro no cartucho. Muita gente afunda e morre no antigo atascal do luxo. O bem de todos é a lei, que a vida guarda a capricho. Repara que todo excesso vem do luxo e cai no lixo. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos de 13 a 21, vai contar uma história interessante sobre uma das passagens de Jesus. Narra o evangelista que Jesus saía de Corazim em direção a outras demandas, quando um jovem o interpela no caminho pedindo que ele fosse juiz da sua causa, pedindo que intercedesse junto ao seu irmão para que este dividisse a parte que lhe cabe na herança do seu pai. Jesus teria dito a esse jovem: por que você acha que eu vou me envolver em questiúnculas humanas? Por que você acha que eu vou me envolver em coisas tão pequenas? Observe como a gente às vezes, diante de coisas grandiosas, de oportunidades grandiosas na nossa vida, a gente enxerga pouco. A gente fica imaginando que um ser daquela grandeza, daquela envergadura que era Jesus, servia apenas para nos prestar serviços, para nos prestar favores, para resolver questões humanas, materiais. Jesus veio e sua mensagem o tempo inteiro era para dizer que as coisas do mundo não faziam parte do seu reino. As coisas do mundo eram apenas detalhes, eram circunstanciais posses que estariam sendo colocadas em nossas mãos, mas que o verdadeiro tesouro, a verdadeira posse, era aquilo que nós guardávamos em nosso coração, implicando, logicamente, em uma espécie de desapego, em um desapego das coisas materiais. Isso ele faz com o jovem, o mancebo rico, que diz a ele que não consegue chegar ou enxergar o reino dos céus, mesmo fazendo todas as coisas, cumprindo tudo aquilo que mandava a lei. E Jesus, então, percebendo a necessidade de dar um upgrade naquilo que seria a evolução espiritual daquele homem, sugere a ele que ele se livre de todas aquelas quinquilharias, as coisas que entravavam o seu processo de crescimento espiritual e se dedicasse exclusivamente à sua causa. Aquela causa do desapego, aquela causa do amor, a causa da caridade, da fraternidade. Observe que Jesus, em momento nenhum, ele condena as posses, porque ele tinha amigos que tinham posses, ele se servia, ele dormia na casa de pessoas que tinham boas condições. Mas Jesus, ele
Ele estava, de certa forma, desafiando aqueles que viviam no falso e na riqueza a se libertarem um pouco dessas coisas e poderem compartilhar talentos que estariam sendo recebidos para o cumprimento das missões, essas ferramentas importantes para o desempenho das nossas tarefas aqui na Terra. Quando nos apegamos demais a isso, o sentimento é o da avareza. E Amélia Rodrigues, fazendo um comentário sobre esse texto, diz que a avareza é doença da alma que devora os alimentos da vida, devora aquilo que serve para nutrir a vida, para dar condição da vida ser estuante, ser bela, ser grandiosa, ser magistral. Isso é o que faz a avareza. A avareza destrói tudo isso porque concentra, de uma certa forma, sem divisão, aquilo que veio para ser distribuído. De certa maneira, o avaro é aquele que não consegue devolver aquilo que recebe. Ele não consegue fazer fluir a energia através de si mesmo e, com esse motivo, ele se torna um grande amealhador de coisas, apenas um acumulador de quinquilharias impermanentes que vão sumir da sua mão antes que ele perceba. E por isso mesmo, isso seria, conforme vai dizer Amélia, um tóxico letal que envenena primeiro aquele que lhe padece a ingestão e vai contaminando todos aqueles que se lhe cercam, produzindo degenerescência e morte. A avareza, portanto, é inimiga da sociedade, fomenta a violência, quem rompe num coração lesado, expande o seu miasma e produz sempre muitos desequilíbrios. O avaro, muitas vezes, não é aquela pessoa simplesmente que não consegue se livrar de bens materiais. O avaro é todo aquele que concentra em si mesmo toda e qualquer possibilidade de um recurso que poderia ser distribuído. É avaro aquele que não consegue amar, que não consegue distribuir o amor. É avaro aquele artista que não consegue produzir uma arte, que não consegue distribuir a sua alegria através das formas, através das cores, através da música. O avaro é aquele que possui força e vigor e não se coloca no trabalho. É avaro também aquele que tem a possibilidade de ter mãos saudáveis, que não se coloca para ajudar o outro. Aquele que tem pernas e que não se desloca na direção dos necessitados. Aquele que tem a voz de dizer e não diz. Aquele que tem os ouvidos de escutar e não escuta. Aquele que tem os olhos de ver e finge que não vê. Todos esses recursos que nos são dados como ferramentas importantes para o desenvolvimento da vida, quando nós nos cercamos dessas fronteiras rígidas que aprisionam esses recursos na figura de nós outros, isso faz com que nós nos tornemos ávaros e sejamos, portanto, esses que estamos intoxicados por esse grande sentimento de negação da vida, de negação só não da nossa vida, mas na medida em que a gente não permite que ele seja distribuído, nós também estamos negando isso na vida do outro, na vida do irmão. Os tesouros da vida eterna, a que todos devem interessar por consegui-los, constitui, portanto, um grande desafio dos depositários, que, felicitados, são convidados, então, a dividi-los, tarefa sublime que os faz multiplicados, diz a nossa querida Amélia Rodrigues. E para completar, ela vai contar que esse movimento do reino dos céus, as riquezas, é motivo de alegria para que nós tenhamos a possibilidade de reconhecer a generosidade do Pai Celestial, que nos dá o oxigênio, que nos dá o ar, que nos dá a vida, que nos dá todas as coisas, tudo muito gratuitamente, dividindo e fazendo com que a vida seja assim esse grande mar de distribuição de coisas gratuitas, fomentando este grande ciclo da existência. Assim também nós devemos aprender a fazer, distribuir aquilo que chega em nossas mãos. Então Jesus, passando essas lições através da inutilidade da avareza como sendo algo que não adianta absolutamente nada, a pessoa tentar possuir algumas coisas se esquecendo que no futuro tudo isso será deixado aqui na terra, a alma seguirá sem absolutamente nada, deixou todos aqueles atônitos, deixou todos aqueles ali, de certa forma, com a cabeça e uma sensação estranha, como se todos já se conhecessem e se devessem alguma coisa. E aí, a recomendação: vamos seguir daí. E Jesus segue, então, com sua mente prende esperanças de um futuro em que a humanidade haverá, enfim, de livrar-se do câncer da avareza. Coração e Vida, de Maria Dolores, por Chico Xavier. Não digas a uma irmã que nada tens ante a dificuldade em que te recriminas. Na grandeza do mundo em que Deus nos resguarda, olha o valor das coisas pequeninas.
reflete na semente diminuta, na terra áspera e seca que se enfresta. Apesar do deserto que a rodeia, pode ser o princípio da floresta. Pensa na gota medicamentosa, na convulsiva dor de impacto violento. Simples gota, lembrando pétala de orvalho, suprimindo o poder do sofrimento. Fita a mansão moderna, alçada ao brilho da terra enobrecida e renovada. Quanto é pobre de força e segurança, sem a presença humilde da tomada. Se um dia atravessaste a noite espessa, tateando sem rumo dentro dela, conheces quanto aflige a escuridão e quanto vale a chama de uma vela. Não digas a uma irmã que te sentes inútil. Não existem no amor donativos plebeus. Tens contigo a riqueza da esperança, o sorriso da paz e a proteção de Deus. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Não menosprezes tua força, haverá um caminho, uma estrada pro amor. Se há vontade, coragem, batalhas e medos, tu has de vencer. Anjos estão a te rodear, examina o teu coração. É melhor corrigir o que pensas, e amanhã colherás só o amor. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz.
Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Confia, também vai passar. Nestes momentos finais do programa Em Busca do Sagrado, trazemos à baila a oração. A oração como meio de integração com o divino, como meio de auxílio às criaturas humanas no seu processo evolutivo, como meio de conquista de novas faculdades de aprendizagem que ela permite pela elevação da própria consciência. Então, oremos assim. Ó Mestre, nós te somos gratos por teres revelado a cada criatura a possibilidade de encontrar Deus, de sentir Deus, de experienciar Deus. E mais ainda, por trazeres à baila a grande lei da evolução, o amor. Esse amor que se expande, torna servos, amigos, comunidades, comunhões afetivos e espirituais, verdadeiros consórcios de almas que se expandem na manifestação do divino no cosmos por inteiro. Nós agradecemos também a paciência, o cuidado em conduzir-nos nesta tarefa tão árdua, que é evoluir do humano para o pleno espírito puro, que é traduzir-nos cada vez mais por uma experiência que transcende o tempo e o espaço e vive a essência em termos de consciência de vigília, cada vez mais intensamente. Nós também agradecemos ter nos ensinado primorosamente que o outro é fonte de sabedoria para nós. E é também a possibilidade de experimentarmos nossos talentos e nossas aptidões, fazendo deles partícipes da nova civilização do ser, baseada no Evangelho. Nesta gratidão, envolvemos todas as criaturas, as mais problemáticas, mais duras, mais primitivas e as mais evoluídas. Nesses polos extremos, num amplexo fraternal, nós dizemos que queremos seguir-te e tornar toda criatura em nosso coração passível de um amor que não espera recompensas, um amor que se faz incondicional. E é assim, nesse estado de oração, agradecidos, que nos despedimos do programa de hoje. Bom dia para todos, boa semana e bom proveito.